Olá pessoal, Shalom aqui desde Jerusalém e hoje nós vamos visitar juntos o local do Pentecostes. O último grande feriado religioso, a última grande festa que nós celebramos aqui em Israel foi a festa de Pessach. Pessach é a Páscoa judaica. É quando os judeus celebram que há 3.500 anos aqueles hebreus que eram escravos no Egito foram libertos e, sendo libertos, eles partiram em direção ao deserto na Península do Sinai, rumando em direção à Terra Prometida. E agora, 50 dias depois, chegou um outro feriado, o feriado de Shavuot. E o que é Shavuot em hebraico? Shavuot em hebraico quer dizer semanas, porque são contadas 7 semanas ou 49 dias até essa grande festa. E daí vem o nome Pentecostes, porque no 50º dia então se celebra essa festa. Essa festa também tem outros nomes na Bíblia. Ela é chamada de Hag HaBikurim, ou a festa das primícias, porque era também o período da colheita, quando as primeiras primícias, principalmente daquela colheita da primícia do trigo, eram oferecidas no Templo de Jerusalém como uma forma de adoração a Deus. E eu estou agora justamente no local onde tudo isso acontecia, onde essas cerimônias de celebração de Shavuot, de Pentecostes, começavam. Eu estou no que a gente chama de pináculo do templo, porque antes de começar o feriado, os sacerdotes eles subiam na estrutura sudoeste do Templo de Jerusalém e tomavam as suas trombetas. O feriado começava quando as 3 primeiras estrelas apareciam no céu na véspera do feriado, ou seja, ao pôr do sol já era oficialmente a festa de Pentecostes ou o sábado, por exemplo. Mas antes das 3 primeiras estrelas aparecerem, nós tínhamos 3 toques de trombeta. O primeiro toque, 3 horas antes do feriado. Esse toque, esse soar da trombeta, ele era feito para que os agricultores que estivessem do lado de fora das muralhas da cidade conseguissem ouvir e começar as suas preparações e a sua peregrinação, a sua jornada em direção ao Templo de Jerusalém. Mais um toque era feito agora 1 hora antes do feriado. Esse toque era para avisar os comerciantes que estavam junto aos portões da cidade. E o último toque, justamente no momento que o feriado começava, para avisar os moradores, os habitantes de Jerusalém, dentro das suas muralhas e portões. De modo que ao terceiro toque, os agricultores, os comerciantes e a população já estavam juntos, afluindo em direção às escadas do Templo de Jerusalém, levando as suas primícias. E assim, as diferentes ocupações, ofícios, classes sociais, todos se uniam no mesmo propósito, que era adorar a Deus. E obviamente essa é uma festa que também é muito importante no cristianismo, porque depois ela vai ser ressignificada com o acontecimento ali no livro de Atos da descida do Espírito Santo na sala da última ceia. Mas veja que ainda no tempo de Jesus se celebrava o Pentecostes como a festa das primícias, trazendo aquilo que era a primícia da colheita da primavera, ou seja, os primeiros grãos de trigo que eram colhidos e tinham que ser apresentados a Deus como sacrifício no Templo de Jerusalém. Então, fazia parte de uma das 3 grandes festas de peregrinação, onde todo judeu tinha que subir a Jerusalém e no Monte do Templo fazer o seu sacrifício. Essas 3 festas eram Pessach, Páscoa, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, a festa dos tabernáculos. As 3 festas principais do judaísmo. E carregando as suas primícias, os peregrinos chegavam então aqui, e em festa se encontravam com os sacerdotes. Ao longo do ano, 7 diferentes primícias do que eram chamadas as 7 espécies de Israel eram entregues no templo como sacrifício e oferenda a Deus. E a gente está falando então de 2 cereais, o trigo e a cevada, de 4 frutos, que é a romã, a tamareira, a azeitona e a uva, e temos também uma flor, que é o figo. Por mais que muitos acreditem que o figo seja um fruto, na realidade a gente diz que o figo é uma flor. Mas antes de subir propriamente ao Templo de Jerusalém, os peregrinos encontravam essas escadas, as escadas que davam acesso aos portões
de ruda e a esplanada do Templo de Jerusalém. E há algumas coisas muito interessantes nessa escada a respeito do seu design e arquitetura, porque vocês podem ver que a escada ela tem degraus longos e degraus curtos, uns maiores e os outros menores. E por que os degraus do Templo de Jerusalém foram feitos dessa forma? Bom, a primeira explicação é a questão do respeito, do temor, porque os peregrinos, quando subiam ao Templo de Jerusalém, não poderiam subir de qualquer forma. Então, se nós temos degraus que eles têm os tamanhos diferentes, isso quer dizer que o peregrino ele subia vigiando e observando os seus próprios passos, com a cabeça abaixada, em sinal de humildade com o templo que está ali na frente, e ao mesmo tempo que ele está vigiando os seus passos, ele está então observando como que estão os seus passos, o seu caminho na presença de Deus. Mas nós temos outras explicações, porque se essas portas são portas de subida e de acesso ao templo em Jerusalém, isso quer dizer que também são portas que as pessoas utilizavam e também as escadas para a saída do templo de Jerusalém. E quando aquelas multidões saíam, imagina você uma multidão saindo de um estádio de futebol, por exemplo, todo mundo sai com muita pressa e isso pode causar acidentes. Então quando você tem degraus irregulares também, força as pessoas a saírem com mais calma. Então essa era uma das funções desses degraus. Mas uma outra grande importância desses degraus é porque eles estão mencionados ali do Salmo 120 ao Salmo 134. Os 15 salmos que são chamados de cânticos de romagem, ou cânticos de ascensão, ou cânticos dos degraus. Porque quando os peregrinos chegavam aqui, e eles, depois de terem completado essa longa jornada de todas as regiões do país, de todas as regiões do mundo, às vezes no período do Segundo Templo, eles subiam para fazer a sua adoração no Templo de Jerusalém, mas no último momento eles cantavam cânticos, que são esses cânticos de ascensão mencionados na Bíblia. E aí subiam um degrau, cantava um salmo. Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Subia outro degrau, cantava outro salmo. Subia mais um degrau, cantava outro salmo. Até que, purificados e adorando, entravam pelos portões de ruda, apresentavam aos sacerdotes os seus sacrifícios, agradeciam pela colheita e depois voltavam para casa. Mas a pessoa não poderia sair do Templo de Jerusalém de qualquer jeito. A partir do momento que ela estivesse dentro da esplanada do templo, ela tinha que andar pelo templo sempre em sentido anti-horário e ela não poderia cortar caminho vindo por trás, de modo que ela sempre tivesse respeito ao se locomover por dentro dessa esplanada. Depois de uma volta completa no templo, ao deixar o seu sacrifício, eles saíam pelas portas de ruda e desciam essas escadas em direção à cidade de Jerusalém. Mas é claro que o que populariza e deixa famoso o termo Pentecostes é o acontecimento registrado no livro de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo e o batismo de mais de 3.000 fiéis que compuseram aquele primeiro corpo de fiéis após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o único local possível para toda essa história ter acontecido aqui em Jerusalém é justamente onde nós estamos agora. Porque toda essa área que dava acesso ao Templo de Jerusalém, nós sabemos através da arqueologia que tem mais de 50 mikvaot, ou mikves, que eram banheiras de banho ritualístico de purificação no judaísmo. A pessoa não poderia entrar no Templo de Jerusalém de qualquer forma, ela deveria se purificar, colocar roupas especiais e aí sim entrar no templo, na esplanada e fazer os sacrifícios e a sua adoração. E para isso tinha que fazer antes esse banho de purificação. E esses 3.000 fiéis que foram batizados, dando início à fé cristã em Jerusalém, eles teriam sido batizados aqui. Então, a descida do Espírito Santo começa no que hoje nós chamamos de a Sala do Cenáculo, mas ela termina onde hoje nós temos as escadarias do Templo de Jerusalém, porque realmente era o único local onde todas essas pessoas poderiam ter sido batizadas. Ok, senhores, e vamos terminar o nosso vídeo, mas isso eu quero fazer sentado aqui, nesses degraus tão importantes do Templo de Jerusalém. É interessante que os degraus que eu estou sentado aqui agora, olha só, isso daqui você vê que ele foi escavado direto numa formação rochosa, que é basicamente a rocha do Monte Moriá. Isso quer dizer que eu estou sentado agora na mesma rocha, da mesma montanha, onde Abraão apresentou seu filho Isaque a Deus. Aqui tudo original.
Já as escadas que estão aqui para cima, elas são reconstruídas. Ali você não está encostando realmente no Monte Moriá. Lembre-se disso quando você vier a Jerusalém. Não fica ali em cima, vem mais aqui para baixo. Mas de todo modo, além de todas essas importâncias que eu falei para vocês nesse local, nós temos também nesses degraus alguns acontecimentos bem interessantes, né? Porque esses degraus eram chamados de escadas dos rabinos, porque era onde se faziam os ensinamentos, se ensinava a lei mosaica, os 10 mandamentos, ou os 613 mandamentos, as 613 conexões com Deus que a Torá apresenta. E na festa de Pentecostes também se celebra que no 50º dia após a saída do Egito, Deus deu o maior presente para o povo judeu. Ele deu para os hebreus uma bússola moral, princípios, valores, que são basicamente os 10 mandamentos representando a Bíblia Sagrada, a Torá. Então a festa de Pentecostes é também uma festa onde se celebrava o recebimento dos 10 mandamentos. E você sabe que uma das leis, um dos mandamentos na Bíblia, é você passar adiante esses mandamentos, conversar sobre eles quando estiver no caminho, pensar neles quando acordar, quando dormir, ensinar os seus filhos. E era aqui, nessas escadas, que isso era feito. Quando a Bíblia diz pra gente que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, onde que Gamaliel ensinava em Jerusalém? E a gente sabe, por registros históricos, que ele ensinava aqui, essas mesmas escadas que eu estou aqui agora. A Bíblia diz pra gente também que Jesus, ele vai, quando bebê, ser trazido ao templo de Jerusalém para ser apresentado a Deus. Seus pais subiram por essa escada. Mas também fala a Bíblia que Jesus ensinava no templo em Jerusalém. Qual que era o local de ensinamento? Justamente nessas escadas que eu estou aqui agora também. Então, talvez não haveria local mais significativo para a gente acabar esse vídeo falando sobre esse recebimento desses mandamentos e justamente no local onde eles eram ensinados. Agora, senhores, vocês vejam que no livro do Êxodo, antes do povo receber princípios, valores morais, uma bússola moral, que eram os mandamentos, eles vagavam ainda pelo deserto sem rumo, sem direção. Depois que eles recebem esses mandamentos, esses princípios bem estabelecidos, agora vão ser o que vai direcionar eles em direção à grande promessa, a terra prometida. Tudo que a gente faz na vida, certamente a gente tem que fazer com princípios, valores bem fundamentados e estabelecidos, porque são eles que vão nos levar para os lugares certos. Senhores, Hag Shavuot Sameach, feliz festa de Pentecostes. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar. Comenta aqui e diz uma sugestão de vídeo que você deseja ver aqui no canal. Compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Shalom, shalom. Um abraço desde Jerusalém.